Meus irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens na nossa igreja. Nas próximas 10 semanas, nós iremos olhar para os 10 mandamentos, uma das partes mais conhecidas, reconhecidas e memorizadas pela população de uma forma geral. Juntamente com o Salmo 23 e com o Sermão do Monte, os 10 mandamentos, pela população de uma forma geral, é a parte mais conhecida da Bíblia. Mas o interessante é notar que mesmo nesse contexto, de que as pessoas de uma forma geral conhecem e reconhecem os 10 mandamentos, é irônico notar que cada vez mais nós vivemos em uma época, em uma sociedade que é avessa, que é totalmente contrária às leis. Tem um teólogo chamado Albert Mohler. Ele disse algo muito interessante da nossa sociedade, especialmente a nossa sociedade ocidental. Ele fala assim: a sociedade ocidental, ela está viciada em ter o mínimo de lei e o máximo de flexibilidade. A nossa sociedade, ela está viciada em ter o mínimo de lei e o máximo de flexibilidade. Uma das marcas do tempo que nós vivemos no pós-modernismo, alguns ainda falam modernismo tardio, é o relativismo. O relativismo, resumindo, é aquela ideia onde que cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta. O que é verdade para você é verdade absoluta. E o que é verdade para mim é uma verdade absoluta. Eu não posso falar para outra pessoa algo que eu considere ser verdade, porque se eu tentar fazer isso, eu vou ser taxado de intolerante, de opressor, de legalista. Então nós vivemos nesse tempo de relativismo. Você está feliz assim? Você considera verdade? Então ok, viva de acordo com a sua verdade. Falar de lei nos nossos dias, eu acho que no nosso país também, não é algo que dá muito ibope. Nós pertencemos a uma geração, como nós estamos falando, onde o conceito de liberdade está ligado a fazer o que dá na cabeça, né? Como eu não sei se a gente fala ainda hoje, fazer o que dá na telha, né? Faz o que dá na telha, o que dá na cabeça. Nós passamos isso para todas as áreas da nossa vida. Queremos uma profissão mais livre possível, mais flexível, trabalhar do jeito que a gente quer, na onde que a gente quer, sem muitas leis. Queremos relacionamentos também sem muitas leis, né? Não, sem compromisso, porque, não, sem compromisso, sem cobrança. Quem ama não tem cobrança, não tem expectativas. Então nós vemos uma sociedade buscando freneticamente a liberdade, a felicidade, e que acredita que as leis, elas atrapalham. Associamos a questão das leis à restrição, à punição. Pensamos que leis nos limitam, nos aprisionam. E aí nós temos um agravante, como eu falei, é o nosso tempo ocidental, a nossa sociedade. Agora nós temos um outro agravante, nós vivemos no Brasil, o país mais burocrático do mundo. Um país com muitas leis. Eu tentei fazer uma busca na internet, quantas leis existem no nosso país hoje, vigentes. E pode acender, acho que essa da frente aqui, isso, valeu. E estima-se, ninguém sabe ao certo a quantidade de leis que nós temos no Brasil hoje, mas estima que seja mais de 180 mil leis vigentes. Fora aquelas outras leis que saem dessas leis, né, os decretos e tudo mais. E uma quantidade dessas leis no nosso país, a gente tem que considerar que torna a nossa vida pesada, burocrática, difícil, cara. A gente tem muitas leis que muitas vezes parece que servem só para proteger pessoas poderosas, os políticos. Temos também o problema que nós temos leis boas, mas o problema é que elas não são cumpridas, não é verdade? Uma vez eu vi um especialista falando: o problema do Brasil não é falta de lei. O problema no Brasil é o não cumprimento das leis. Então nós vivemos numa sociedade que em si já é avessa às leis, num tempo de relativismo onde cada um tem a sua verdade absoluta. A única verdade é a sua verdade, é a verdade de uma minoria, não existe uma verdade maior, não existe uma lei maior. E num país cheio de leis que parecem simplesmente que servem para atrapalhar a nossa vida. Isso pode nos levar a ter uma percepção de que leis são coisas que nos atrapalham, que nós seríamos mais felizes sem elas, ou que no máximo são um mal necessário. Agora, tente imaginar comigo você acordando, tente imaginar um mundo sem lei. Tente imaginar você acordando, pegando o seu carro, fazendo o trajeto para o seu trabalho,
e tente imaginar que não existisse as leis de trânsito. Como seria? Se com a lei de trânsito já é uma bagunça, na verdade, você tem uma faixa, fala que tem que parar, e ninguém para. Imagina se não tivesse as leis de trânsito. Imagine como seriam as nossas relações de trabalho, patrão, funcionário, sem leis. Imagina como seria na própria pandemia a questão disso tudo sem leis, cada um fazendo o que acha melhor. Se bem que tem muita gente que na pandemia está fazendo o que acha melhor, né? O ponto é, as leis, elas servem para nos ensinar. As leis servem para nos proteger e para a promoção da justiça. E o que nós veremos com os 10 mandamentos é que quando ele foi dado por Deus lá no Monte Sinai, naquele momento tão glorioso, e que muitas vezes nós associamos tanto com algo tenebroso, né, algo pesado, aquilo era uma expressão de graça. As leis dadas por Deus eram expressão de graça, de amor e de bondade. Mas a nossa sociedade, ela tem dificuldade em reconhecer as leis como instrumentos da graça e do amor de Deus. Agora, não somente a nossa sociedade tem. Nós, cristãos, nós também temos dificuldade em associar lei e graça. Como a lei caminha com a graça? Como pode a gente viver nesses conceitos de lei e graça? Muitos cristãos que conhecem, sabem os 10 mandamentos, ou ao menos deveriam saber, têm muitas dúvidas como eles se relacionam. Como que essa graça se relaciona com a lei? Como que a lei se relaciona com a graça? Talvez vocês estejam se perguntando, por que falar de 10 mandamentos agora, em 2021? Não tem algo mais importante para a gente falar, mais relevante? E, normalmente, algumas das dúvidas que a gente vê são exatamente essas. Acho que eu escrevi aqui, qual a relação entre lei e graça? Isso, gente, eu estou falando para cristãos maduros, que às vezes têm 10, 15, 20 anos de igreja, que não conseguem entender qual é essa relação. Como que a lei interage com a graça? Será que no Antigo Testamento o povo era salvo por obedecer os mandamentos, enquanto que no Novo Testamento, o tempo da graça, o povo é salvo por confiar e obedecer a Jesus? Qual era a relação de Cristo com a lei? Uma vez que Jesus veio e ele cumpriu, não somente os 10 mandamentos, mas todas as leis, ele nos desobrigou de vivê-las. Agora nós estamos livres, nós não precisamos mais viver a lei, uma vez que Cristo cumpriu. Outra pergunta, será que as leis, os 10 mandamentos ainda são importantes? Por ser algo tão antigo, tão ultrapassado, será que ele tem realmente relevância para os nossos dias? Meus irmãos, eu acredito que essa série tem o potencial de nos impactar mais do que nós podemos imaginar. Estudar os 10 mandamentos tem o poder de nos impactar mais do que nós podemos imaginar. Nós veremos a relevância de muitas formas. O que é mais atual do que dizer para a nossa geração, para os nossos dias, algo do tipo, não faça sexo fora do casamento, o que é falado aqui, lascívia. De não ter outros deuses diante de si, idolatria. De não cobiçar as posses dos seus vizinhos, materialismo. Ou da questão ética, da mentira, do engano, que vai ser falado aqui também. Os 10 mandamentos não falam somente de coisas do passado, mas eles falam de hoje. Porque Deus não muda. E a sua palavra não muda. E como diz Salomão, não tem nada de novo debaixo do sol. Nós cobiçamos as mesmas coisas que o povo de Israel cobiçava. O nosso coração é tão idólatra quanto o coração do povo de Israel. Carecemos de direção, carecemos de ensino e carecemos de um Redentor. Então, eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler somente 2 versículos, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2. Êxodo 20, versículo 1 e 2. Vamos colocar de pé para a gente ler esse pequeno trecho, reverência à palavra do Senhor, fazer uma oração. Hoje nós faremos uma introdução antes de entrar nos 10 mandamentos, para entender qual que era o contexto a qual Deus estava dando esse mandamento ao povo, ok? Se você não tem o texto, nós estamos projetando ali. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito,
da terra da escravidão. Vamos orar? Senhor, é diante da Tua Escritura, da Tua Palavra, Deus, que nós nos colocamos nessa manhã, Pai. E mais uma vez pedimos, Deus, que o Senhor possa falar conosco, Pai. Que a Tua Palavra, que continua viva e eficaz, que ela possa falar aos nossos corações, Pai. Eu peço que o Senhor possa trabalhar, Deus, em cada pessoa, em cada vida, Deus, de acordo com aquelas das suas necessidades, que o Senhor possa trabalhar também aos nossos corações, Pai. Importa, Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, importa que o Senhor fale, Deus, e que nós possamos ouvir e obedecer a Tua voz, Pai. Em nome de Cristo, nosso Senhor, nós oramos nessa manhã. Amém. Amém. Você pode sentar. Meus irmãos, essas palavras faladas por Deus, e Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Elas são faladas num contexto de uma experiência transcendente, que é chamado na Bíblia de teofania, ou na teologia de teofania, que é uma manifestação da glória de Deus a uma pessoa. O povo estava, acho que a gente tem uma foto, eu não sei se está boa para vocês enxergarem, né? Apaga para a gente ver, Everton, se melhora um pouquinho. E eu vou colocar meu óculos para ver se fica melhor também. Aí, ficou melhor. Não, ainda não está, mas a cena narrada é essa. Enquanto você olha essa cena, eu vou ler Êxodo 18, 19, para você entender o que estava acontecendo. O Monte Sinai, isso é a Bíblia falando, o Monte Sinai, esse monte, estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Era uma presença de Deus, a teofania. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia. Você pode imaginar um monte tremendo? E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Deus se manifesta no monte. Deus se manifesta, Moisés está em cima do monte, e Deus fala para Moisés, olha, fala para o povo nem chegar perto, que se alguém encostar no monte, eu sou tão santo, e minha presença é tão poderosa que vai ser fulminado vivo. E aí Deus começa a falar essas palavras que nós lemos. Eu sou o Senhor. Deus desce até o Monte Sinai para comunicar com o povo a qual ele havia escolhido. E antes de Deus sair dando ordens, chegar para o povo e falar assim, pessoal, eu tenho 10 mandamentos para dar para vocês, eu quero que vocês obedeçam isso, Deus, ele começa a se apresentar. Afinal, esse povo havia vivido 430 anos como escravo em uma nação, o Egito, que tinha centenas de deuses. Então, falar de Deus, Deus está falando que Deus? No Egito tinha Deus para o sol, no Egito tinha Deus para a fertilidade, tinha Deus para a chuva, que Deus que está falando? Deus quer se certificar que eles entendem, e que eles vão entender qual Deus é esse Deus que está dando os mandamentos para eles. Ali não está mais uma das divindades do Egito, ali não está mais um dos deuses regionais. Quem fala é o grande eu sou. Ou como Deus mesmo se apresenta para Moisés na sarça, naquele episódio, Deus se apresenta a Moisés e fala, vá até o faraó, e fala que ele libertar o meu povo para me adorar. E aí Moisés fala, mas o que eu vou falar? Eu vou chegar para faraó, o mais poderoso do mundo, e falar assim, olha, deixa o povo de Israel ir embora. Ele vai perguntar, em nome de quem que você está falando? Em nome de qual Deus que você está falando? Quem você representa? E aí vocês lembram que Deus responde para Moisés? Você vai falar assim, eu sou o que eu sou. Ou, no pé da letra, eu serei o que eu serei. Quem está falando é Deus. Tem uma letra que fala, ninguém define Deus. É difícil definir Deus. Um dos trabalhos mais difíceis dentro da teologia, mais ousados, é tentar definir Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus. Deus, ele é autoexistente. Quem estava ali na sarça é o Deus Todo-Poderoso, é a fonte inesgotável que criou todas as coisas. O Deus eterno, imutável, que era ontem, hoje e que será amanhã. É esse Deus que está falando ao povo. É o Deus que criou céus e terra. É o Deus que comanda cada ser humano no universo, que criou cada ser humano. É o Deus que criou, inclusive, o faraó e que comanda o Egito. E que vai humilhar, literalmente, o faraó. É esse Deus, primeiramente, que quer dar essas 10 ordens, que vai dar essas 10 ordens ao povo. Então, o primeiro ponto, Deus começa falando, eu sou o Senhor teu Deus.
Agora, extraordinário diante disso tudo é que esse Deus glorioso, ele entra em aliança com Israel. Eu sou o seu Deus, o teu Deus. A partir de agora, Deus está falando, eu sou o Deus que vocês servem. Eu resgatei vocês. Naquele tempo, quando um rei ou uma nação dominava outra nação, subjugava outra nação, ou se tinham duas nações, uma dominando a outra, um terceiro rei vinha e libertava aquela nação, eles escreviam, esse rei que dominou, eles escreviam regras e leis que iriam direcionar como aquele relacionamento ia funcionar. Então, ao resgatar Israel, Deus está falando, agora vocês são minha propriedade, agora vocês são meu povo, eu sou o Deus de vocês. Esse Deus Todo-Poderoso faz uma relação pessoal com Israel. E é claro que Deus não desenvolve leis como um rei tirano, como um rei opressor, mas leis justas, boas e santas. E após então deixar claro, primeiro ponto, quem ele era. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele relembra o povo quem eles eram. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Quem era o povo? Que te tirou do Egito, da terra da servidão. Deus relembra ao povo a condição em que eles se encontravam e a sua antiga identidade, ou talvez a falta de identidade, porque um escravo, dificilmente ele tem uma identidade, né? Deus está falando, vocês eram escravos no Egito. Vocês eram prisioneiros, vocês eram oprimidos por Faraó, trabalhando em terra estranha, sem descanso, sem recompensa. Certamente, como todo escravo, Israel desejava ser livre, ter sua própria terra. Agora, a gente vai começar a abrir um pouquinho o mapa aqui, eu preciso que vocês prestem atenção. Sabe quando que você está dirigindo, perdido numa cidade, e aí você está num ponto, e aí você começa a abrir o mapa para você começar a entender melhor aonde você está. A gente vai ter que começar a abrir esse mapa aqui agora para que vocês possam entender. Israel havia chegado ao Egito por uma provisão de Deus. Quando a gente volta lá para Gênesis 45, 44, nós vemos José, um dos filhos de Jacó, vendido como escravo aos seus irmãos ao Egito, e depois de muito sofrimento, de muita injustiça, vocês se lembram da história, quantos conhecem, ele é usado por Deus para revelar os sonhos de Faraó. Faraó tem um sonho que não deixa ele dormir, e ele chama os magos, e ninguém consegue interpretar o sonho, ninguém consegue dizer o que significava esse sonho, e aquilo atormenta ele, até que um homem se lembra de José, que na cadeia interpretava sonhos, interpretou um sonho, e falou, olha, eu conheço um homem. José vai até lá, e José tem a revelação dos sonhos. José fala, Faraó, o seu sonho é o seguinte, as 7 vacas magras, né, você se lembra, as 7 espigas magras, elas querem dizer, na verdade, primeiro as gordas, né, elas querem dizer que você vai ter 7 anos de fartura no Egito, de muita abundância, de muita colheita, e depois nós teremos 7 anos de muita seca, de muita escassez. E aí José complementa, o que você deve fazer, Faraó, nesses 7 anos que vai ter muita abundância, você tem que colher o máximo que você puder, você tem que juntar o máximo que você puder para que você tenha provisão para os 7 anos seguintes, e para que você possa vender para as outras nações também. E aí Faraó vira para José e fala, quem melhor do que José, eu preciso de alguém para fazer isso, quem melhor do que José para fazer isso? E coloca José, então, como segundo homem no Egito, abaixo de Faraó. Isso a gente está falando do Egito, a nação mais poderosa do mundo na época, os Estados Unidos do nosso tempo. Imagina José, ele de escravo, ele vai para um segundo cargo mais importante do Egito. E aí passa toda a questão da fome, Israel, a família dele, vem para o Egito e é colocada ali numa terra para ser cuidada. Só que o tempo passa e o que acontece? O faraó morre, José morre, outros faraós se levantam e um faraó ele se levanta e esquece de José. E José, quem é José? José ele é filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de quem? Abraão. E a gente vai abrindo mais, não perde o ponto aqui não, a gente vai abrindo mais o mapa aqui. Quem foi Abraão? Abraão, a gente volta lá para Gênesis 12.
um homem que não adorava a Deus, que não temia a Deus, e que certo dia Deus, pela sua graça, aparece para Abraão, ele dá um chamado, e lhe dá uma promessa. Quando se lembra, Abraão, sai do meio da tua terra, Gênesis 12, sai do meio da tua parentela, sai do meio da casa do seu pai, e vai para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei. Deus faz uma promessa, eu farei de você uma grande nação, você será um povo abençoado, todo mundo que te abençoar eu vou abençoar, todo mundo que te amaldiçoar eu vou te amaldiçoar, e por meio de vocês, olha a promessa de Deus, por meio desse povo, de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que promessa fantástica. Abraão seria uma grande nação, daria uma grande nação. Você vai ter uma grande descendência, e através da sua descendência, todos os povos serão abençoados. Deus desejava ter um povo para si, e que esse povo vivesse de forma única e peculiar no meio das outras nações, para que as outras nações olhassem para Israel, para o povo de Deus, e falassem assim: uau, que relacionamento que eles têm com esse Deus. Lembre-se, Israel era a única nação monoteísta daquele tempo. E seria através desse relacionamento que as pessoas se achegariam a Deus, e através de Israel seria levantado o Messias, Cristo, que abençoaria todos os povos da terra. Mas a realidade é que é outra. Nós temos essa promessa que Deus fez para Abraão, mas agora o povo que foi para o Egito, por uma provisão de Deus, se encontra oprimido, escravizado. 430 anos. Gente, é tempo suficiente para você perder a sua identidade. O Brasil tem quantos anos? 500 e alguma coisa. Imagina, 430 anos em terra estranha. Você esquece das suas histórias, você esquece das suas raízes, você esquece das suas crenças. Muda de estado, fica 10 anos fora. Você já começa a esquecer o jeito de falar, o jeito da comida. A primeira geração ainda guarda, a segunda já vai esquecendo. Mas Deus não havia esquecido das suas promessas, meus irmãos. Deus não falha. Então Deus vai ao resgate do seu povo. E aí Deus, de forma miraculosa, Ele resgata a nação de Israel. E como Ele mesmo diz em Êxodo 19:2, vocês viram o que eu fiz com o Egito? Deus falando com o povo. Vocês viram o que eu fiz com o Egito? E como eu transportei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim? Deus miraculosamente liberta o seu povo do faraó. Deus humilha o Egito. Deus usa, quem se lembra, as 10 pragas para tirar o seu povo do meio do cativeiro. Uma coisa aqui, um ponto. Se você tem a oportunidade, se você não está fazendo um plano de leitura, eu te desafio, nesse mês que a gente vai estar falando, nesse tempo, sobre os 10 mandamentos, a pegar o livro de Êxodo, um dos livros mais espetaculares da Bíblia, e a se deleitar nele, e a ler e a ver como o Senhor libertou com braço forte Israel. Quem se lembra, Deus usa as 10 pragas para tirar o seu povo do meio do cativeiro. O povo sai do Egito, o povo que era escravo, oprimido, sai do Egito pela porta da frente, e não somente pela porta da frente. Quando estavam aquelas pragas, os egípcios começaram a chegar para os israelitas e falaram: o que vocês querem da gente? Toma as nossas pulseiras de ouro, toma as nossas coisas de prata, vão embora. Eles saíram carregando ouro, prata. A gente sabe que o faraó, então, ele se arrepende de ter libertado o povo de Deus e os persegue. Mas Deus entra com provisão mais uma vez, e a gente tem aquela cena maravilhosa de Deus abrindo o mar vermelho, o pessoal passando a pé enxuto, faraó vem atrás com a sua cavalaria, Deus fecha o mar, e faraó, seu exército, é morto. Meus irmãos, Deus guia seu povo com braço forte pelo deserto, até que chegue ao monte Sinai, para adorá-lo. O desejo de Deus era: deixa meu povo vir até o monte Sinai para me adorar. O mesmo local onde Deus havia aparecido para Moisés e prometido libertar seu povo. É nesse contexto, eu estou situando vocês, qual o contexto a qual Deus vai entregar os 10 mandamentos ao povo. Porque é muito importante nós entendermos o contexto a qual esses mandamentos são dados. Eles não foram dados no vácuo. E muito problema de concepção de lei e graça, de entender todas essas coisas, é porque nós não entendemos o panorama maior onde isso está inserido. E um ponto, então, deve ficar claro nas próximas semanas, quando nós começaremos a estudar o primeiro, o segundo, o terceiro mandamento. Algo deve ficar muito claro na sua mente hoje.
As leis não foram dadas por Deus como uma condição para que o povo fosse liberto do Egito e fosse salvo. Primeiro, Deus salva. Depois, Ele dá as leis. Deus não fala para Moisés o seguinte: Moisés, preste atenção. Tem um povo meu que está lá no Egito preso. Eu vou te dar 10 leis, você escreve elas, eu vou escrever elas numa tábua e você vai levar para o povo. Você vai chegar e falar assim para o povo: pessoal, Deus deu 10 leis aqui para vocês e falou para vocês que vocês devem cumprir elas por 1 ano. Se vocês cumprirem todas fielmente, Ele vai voltar e vai libertar vocês. Ou Deus falou assim: 1 mês que seja para cumprir os 10 mandamentos. Será que esse pessoal conseguiria? Um dia. Deus sabe que aquelas pessoas eram escravas. E não somente escravas de Faraó, mas escravas do pecado. E que eles não teriam a menor condição de obedecer os mandamentos para serem livres. E é assim que algumas pessoas, não algumas, eu acho que muitas pessoas enxergam o cristianismo. Quantas pessoas não falam assim: olha, Deus tem regras, eu sei, a Bíblia é um livro com várias regras, e se eu seguir as regras, Deus vai me amar e Deus vai me salvar. Quando às vezes você fala para alguém do amor de Cristo, ela fala assim: realmente esse Deus é maravilhoso, mas eu só preciso mudar algumas coisas na minha vida antes para depois eu seguir a Jesus. Ela não entende que é o contrário, primeiro ela tem que ser salva para depois ela obedecer. Pastor Kevin DeYoung, ele vai dizer que a salvação não é a recompensa pela obediência. Salvação é a razão para a obediência. A salvação não é a recompensa pela obediência, ela é a razão pela qual nós obedecemos. Obedecemos porque fomos salvos. Não obedecemos para ser salvos. Primeiro, Deus liberta o povo do Egito. Isso é evangelho. Tem evangelho aqui no Antigo Testamento, isso é graça. É boa notícia. Primeiro, Deus dá a boa notícia. E uma vez que eles estão livres, Deus lhes dá a lei, porque agora eles têm capacidade de cumprir a lei. Foi assim com Israel. É assim com a igreja de Cristo até hoje. Segundo a Bíblia, todos nós éramos escravos, oprimidos pelo pecado. Estávamos longe de Deus. E com braço forte Deus nos libertou, nos dando vida juntamente com Cristo. E coloca o Espírito Santo dentro de nós, uma vez que nós confiamos no Evangelho, na boa notícia, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, aí sim nós temos capacidade, não somente para cumprir a lei, mas nós nos deleitamos na lei. Não é isso que o salmista fala no Salmo 119? Senhor, eu me deleito nas tuas leis, eu tenho prazer nos teus mandamentos. Então, meus irmãos, nunca mais diga, ou nunca mais pense que no Antigo Testamento o povo era salvo por cumprir a lei, porque o que a gente mais ouve é isso. E que no Antigo Testamento o povo era salvo ou é salvo pela graça. Deus nunca teve a ilusão de que o povo cumpriria os 10 mandamentos para que ele pudesse ser salvo. No Antigo Testamento, sabe como que as pessoas eram salvas? Elas eram salvas na esperança de que Deus um dia enviaria o Messias, o Redentor. Claro que aqui em Êxodo 20, quando Deus está libertando o povo, eles não têm esse entendimento ainda, é como um espectro que vai se abrindo. Aquilo ainda era muito pequeno, mas quando você vai lendo o Antigo Testamento, você vai vendo que eles esperavam por um Redentor. Achavam que era Davi, não foi. Achavam que era outro, não foi. Até que Cristo veio com uma promessa de Deus. Que desse povo, Deus fala para Abraão, ele levantaria aquele que abençoaria todos os povos da terra. Então a pergunta é, para encerrarmos, para que serve a lei? Para que serve a lei? 3 pontos. A lei pode ter várias finalidades dentro da Bíblia, da teologia também, mas eu separei 3. Primeiro, as leis revelam o cuidado e a graça de Deus ao seu povo. A lei, quando Deus dá aquela lei para aquele povo, é Deus ensinando a seu povo, que estava acostumado a ser escravo, como viver como gente livre agora. Entenda, aquelas pessoas eram escravas, elas estavam acostumadas a viver como escravos.
Deus está dizendo para eles assim, olha, agora vocês são livres, vocês não precisam mais cobiçar a casa do seu vizinho, porque como escravos, o máximo que eles poderiam fazer era cobiçar os bens dos vizinhos. Agora, Deus está falando, agora eu sou o teu Deus, vocês não precisam mais disso. Olha, agora vocês não precisam trabalhar de domingo a domingo. Vocês podem descansar, tirem um dia de descanso. Vocês são livres agora, vocês não são mais escravos no Egito. Essa semana eu ouvi um pastor, David Homer, dizendo algo muito interessante. Deus usou as 10 pragas para tirar o seu povo do meio do Egito. E Deus usou os 10 mandamentos para tirar o Egito do meio do seu povo. Os 10 mandamentos eram uma forma de Deus purificar, ensinar esse povo que agora tinha sido liberto da escravidão, mas que ainda não tinha sido liberto do pecado. Quando a gente vê Deus liberta o povo, eles saem do Egito, eles não são mais escravos. Leia Êxodo. Essa semana eu li Êxodo e falei, Senhor, o povo quando sai, Deus faz coisas maravilhosas. No primeiro momento de dificuldade no deserto, falta pão, o que eles começam? Moisés, lá no Egito era muito melhor, nós tínhamos carne com cebola lá, você nos trouxe para que a gente morra aqui no deserto. O povo era murmurador. E aí, quando Moisés está lá naquela experiência transcendental com Deus no monte, Deus falando algo maravilhoso, as leis já tinham sido dadas ao povo, Moisés demora, o que o povo faz? A gente precisa adorar alguém, Arão, vamos fazer um bezerro de ouro. O coração do povo ainda era idólatra. Então, os 10 mandamentos têm por finalidade graciosa de purificar, santificar o povo que agora vai viver como propriedade exclusiva de Deus. Vai viver em aliança com Deus. Uma aplicação para nós. Como nós estamos lidando? Nós encontramos prazer na lei do Senhor, nós vemos graça na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Nós entendemos que as leis que o Senhor nos dá é para purificar o nosso coração. E uma vez que nós fomos salvos, é para nos fazer viver em aliança com Ele e viver de forma correta o nosso relacionamento com Ele. Agora, um segundo ponto da lei, para que servem as leis? A lei, ela revela a santidade de Deus. Preste atenção, a lei é uma expressão do caráter e do coração do Deus que libertou aquele povo. A lei é uma expressão exata do ser de Deus. Ela mostra como Deus é santo. Ela não mostra somente como que o povo deve viver, mas elas mostram também como Deus é. Elas revelam como Deus é. Esse Deus não é um Deus que se brinca, não é um dos deuses do Egito. Ele deixa claro isso para Moisés na sarça. Olha, tira a sandália, porque esse lugar é santo. Ele deixa claro isso ao povo também, não suba, não encoste na montanha, porque se vocês subirem e encostarem, vocês serão fulminados. Eles estavam separados de um Deus santo. Longe, a santidade de Deus era muito mais grandiosa que eles poderiam imaginar. E aí uma segunda aplicação. Com que reverência nós nos achegamos diante de Deus? Nós vivemos um tempo, dentro da igreja, não estou falando fora, de graça barata, onde tudo é graça, eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso viver os relacionamentos da forma que eu quero, eu posso levar a minha vida do jeito que eu quero, porque Deus é gracioso. Mas nós nos deparamos com Deus que é santo, e que faz exigências sim. Como nós temos nos achegados a Deus? Como nós temos nos relacionado com esse Deus santo? Com santo temor ou de qualquer maneira? Um termômetro para a gente é ver como nós nos preparamos para o domingo, o dia do Senhor. Nós temos expectativas para esse dia. Nós acordamos em espírito de devoção. Nós separamos o nosso melhor. Nós separamos o nosso dia como adoração ao Senhor. Ou nós simplesmente fazemos de qualquer maneira? E a terceiro ponto, e a final. As leis revelam a incapacidade do homem de cumpri-las e nos apontam para Cristo. Imagine que um dia você foi diagnosticado com câncer. Então o médico fala que você tem que passar pela máquina de raio-x, uma máquina de raio-x, que aponta ela vai fazer uma leitura ali, apontar onde que está o câncer, qual o tamanho do câncer, para o médico poder tratá-lo. Agora, essa máquina, ela não vai curar o câncer. Ela vai mostrar onde está o câncer, mas ela não pode curar.
Assim também funciona a lei. Ela nos mostra que tem algo de errado dentro de nós. Mas a lei, ela não é capaz de nos curar. O que ela faz? Ela nos aponta para quem? Para Cristo e para a sua cruz. Ela nos aponta para a obra de Cristo perfeita na cruz, para aquele que viveu uma vida perfeita. Ali está a cura. É a fé na obra de Cristo que é o tratamento para a nossa deficiência. A lei, ela serve para nos colocar de joelho diante de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo cumprir esses mandamentos. Ela tem o poder de arrancar de nós a confissão, como de Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Quem me livrará desse estado? E nos levar para Cristo, falar: Jesus, somente o Senhor bendito cumpriu todas as leis perfeitamente. E porque o Senhor cumpriu, hoje eu posso ter prazer em cumprir as tuas leis. Nas próximas semanas nós veremos que cada lei dos 10 mandamentos, elas nos apontam para Cristo, que cumpriu todas elas. O único justo, o único que obedeceu à lei de Deus perfeitamente e que agora nos chama a confiar na sua justiça, para que uma vez libertos nós possamos nos deleitar na lei do Senhor. As leis de Deus, meus irmãos, guarde isso, elas revelam graça. A lei de Deus, ela nos guia para Cristo, que é a vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pelas tuas maravilhosas leis, Pai. Obrigado porque de forma graciosa o Senhor nos deu a lei para nos ensinar a viver como povo livre. O Senhor nos libertou em Cristo, nos deu a salvação, nos deu a redenção sem que fizéssemos nada, assim como Israel. E uma vez que o Senhor nos liberta, o Senhor nos ensina a viver como povo livre. Que nós possamos nos achegar diante do Senhor, Deus, com reverência, com temor, sabendo que estamos diante de um Deus santo e que, graças a Cristo, nós hoje temos a capacidade de nos deleitar nas leis e nos ensinamentos do Senhor. Que nessas próximas semanas, nas palavras que nós teremos ter, nos mandamentos que nós iremos olhar, que nós possamos encontrar prazer em Ti, Pai. Encontrar prazer em Cristo que cumpriu todas as leis por nós. E uma vez que nós vemos essa beleza de Cristo, que nós possamos ser capacitados, Deus, a viver de acordo com a Tua palavra. Obrigado porque Cristo foi perfeito na obediência. E hoje nós podemos receber as leis com esse prazer que o Senhor nos dá, Pai. Nós oramos assim, agradecidos, Deus, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pelo Teu cuidado. Em nome de Cristo, nosso Senhor, que nós oramos. Amém.